Existe uma verdade sobre confissão que a maioria dos católicos nunca descobriu. E quando você entende isso, tudo muda. Talvez você carregue um pecado há meses, talvez anos. Aquela coisa que você fez e nunca contou a ninguém. Aquele erro que te envergonha tanto que você nem consegue pensar nele direito. E você acha que escondendo, ignorando, tentando esquecer, o problema vai diminuir. Mas acontece exatamente o contrário. O pecado não confessado cresce na escuridão. E hoje você vai descobrir por que nomear seus pecados, dizê-los em voz alta na confissão, tem um poder libertador documentado por santos há séculos. Pare tudo agora. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir verdades que foram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos. Verdades que Santa Francisca Romana viu com os próprios olhos espirituais e que seu confessor documentou meticulosamente. Verdades sobre o poder invisível da confissão que pouquíssimos fiéis católicos conhecem. E a 10ª revelação vai mudar completamente sua compreensão sobre por que você precisa se confessar esta semana. Não deixe para depois. Escreva nos comentários: vou me confessar esta semana. E se você está pronto para descobrir essas verdades, continue assistindo até o final. Primeira revelação: o antídoto contra o auto-engano. Confessar é admitir que você não se salva sozinho, que você não é juiz de si mesmo, que precisa de perdão, não de justificativa. É um ato de realismo e cura espiritual que poucos católicos compreendem verdadeiramente. Santa Francisca Romana, que viveu há 600 anos e teve visões extraordinárias do mundo espiritual aprovadas pela Igreja, viu algo aterrorizante sobre o que acontece quando não nos confessamos. Ela foi arrebatada em êxtase pelo arcanjo Rafael. Passou horas no mundo espiritual. E o que viu mudou completamente sua compreensão sobre a confissão. Cada pecado mortal não confessado é como uma corrente invisível que o demônio usa para te prender. Não é metáfora, não é ilustração simbólica. É realidade espiritual que ela testemunhou com clareza absoluta. Seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti, documentou tudo no Tratado do Inferno, preservado por quase 600 anos. Francisca descrevia ver demônios literalmente sentados sobre a cabeça de pessoas em pecado mortal. Não metaforicamente. Literalmente sentados ali, como quem possui domínio sobre território conquistado. E quanto mais tempo você fica sem confessar, mais forte fica o domínio dele sobre aquela área da sua vida. Aquele vício que você não consegue vencer, há uma corrente espiritual ali. Aquela tentação que volta com força incontrolável, há domínio demoníaco sobre aquela área não confessada da sua vida. Quando não nos confessamos, fazemos algo muito perigoso. Trocamos nomes. Chamamos nosso pecado de outra coisa para não enfrentar a verdade. Suavizamos quedas, transformamos erros graves em deslizes pequenos. Justificamos escolhas, construímos narrativas elaboradas explicando por que fizemos o que fizemos. Reinterpretamos a culpa, distribuímos a responsabilidade para outros fatores, outras pessoas, outras circunstâncias. O pecado vira fase. Eu estava passando por um momento difícil. A fuga vira autocuidado. Eu precisava me proteger. O erro vira processo. Estou crescendo, estou aprendendo. A desordem se esconde na linguagem e, sem confissão, a pessoa constrói versões editadas da realidade onde ela não é tão culpada assim. Com confissão, ela enfrenta os fatos reais, não as versões convenientes. Porque sem confissão, a culpa se dissolve nas desculpas. Com confissão, a culpa vira caminho de redenção. Você sabe quando está mentindo para si mesmo. Você sabe quando está chamando seu pecado de outro nome para não enfrentar a verdade. A consciência te acusa, mas você abafa aquela voz. Você constrói argumentos sofisticados. Você se convence de que não foi tão grave. A confissão quebra isso.
Porque você tem que dizer a verdade. Não pode usar eufemismos. Não pode disfarçar. Tem que nomear exatamente o que fez. E isso, nomear o pecado em voz alta diante de Deus e da igreja, é o primeiro passo para a libertação. Segunda revelação: a palavra ordena o caos. A palavra ordena. A palavra extrai ordem do caos. Este é um princípio espiritual profundo que Francisca compreendeu através de suas visões. A confissão funciona assim. Aquilo que estava difuso, espalhado, confuso na sua mente e no seu coração, ganha nome. E aquilo que ganha nome pode ser corrigido. Se o pecado sem nome domina, o pecado nomeado é dominado. Pense nisso. Enquanto aquele pecado fica guardado dentro de você, sem ser nomeado, sem ser confessado, ele cresce na escuridão, multiplica-se, ganha força, como uma infecção que se espalha quando não é tratada. Mas no momento em que você nomeia aquele pecado, quando você diz em voz alta, eu cometi este pecado específico, algo muda no mundo espiritual. Francisca viu nas suas visões que após uma excelente confissão, o demônio diminuía, enfraquecia, ficava do lado da pessoa, não mais sobre ela. E a tentação não tinha mais o mesmo grau de energia. Não tinha mais aquela força avassaladora que parecia impossível de resistir. Na confissão você diz 3 coisas simples, mas revolucionárias. Eu fiz. Não foi outra pessoa. Não foram as circunstâncias. Não foi o acaso. Eu fiz. Eu errei. Não foi um deslize compreensível. Não foi um erro justificável. Eu errei. Eu pequei. Não foi apenas um erro humano. Foi pecado contra Deus, contra mim mesmo, contra outros. Eu pequei. 0 autoajuda ou desabafo. 0 narrativa sofisticada explicando contextos e atenuantes. É verdade em voz alta, sem floreios. A única capaz de reorganizar a desordem interna que o pecado causou. Porque quando você nomeia o pecado diante de Deus e da igreja, acontece algo sobrenatural que Francisca testemunhou repetidamente. Aquilo que estava no escuro é trazido para a luz. E na luz, o pecado perde seu poder. É por isso que o demônio quer silêncio, quer que você guarde aquilo, quer que você carregue sozinho, envergonhado, escondido. Porque enquanto você não diz em voz alta, enquanto você não nomeia em confissão, ele mantém controle, as correntes permanecem, o domínio continua. Mas no momento em que você abre a boca no confessionário e diz o nome real daquele pecado com sinceridade e contrição, as correntes começam a se quebrar no mundo espiritual. O poder dele sobre você diminui instantaneamente. Seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti, documentou esse fenômeno repetidamente nos seus escritos sobre Francisca. Ela via a diferença antes e depois da confissão no mundo espiritual. Via as correntes espirituais, que antes eram sólidas e pesadas, começarem a se desfazer no momento exato em que a pessoa nomeava o pecado com sinceridade verdadeira. Via o demônio perder força real, mensurável, visível no mundo espiritual. Via a pessoa ganhar liberdade, mobilidade espiritual, capacidade de resistir às tentações que antes pareciam invencíveis. Este é o poder de nomear o pecado. A palavra ordena o caos que o pecado criou na sua vida. Terceira, revelação: por que esconder não funciona nunca. O pecado nomeado perde força. O pecado escamoteado por palavras bonitas cresce e se multiplica. Francisca viu isso repetidamente nas suas visões do confessionário espiritual. Pessoas que confessavam apenas pecados veniais, escondendo propositalmente pecados mortais por vergonha ou orgulho. Essas confissões são completamente inválidas, não apenas menos eficazes, inválidas, nulas, como se não tivessem acontecido. E o que acontece espiritualmente? O demônio continua com domínio total sobre aquela área não confessada da vida da pessoa. A pessoa acha que se confessou, acha que está em paz com Deus, mas na verdade apenas fez teatro espiritual.
foi ao confessionário, disse algumas coisas, recebeu a absolvição, mas a absolvição não foi válida porque ela escondeu propositalmente um pecado mortal. Sem confissão sincera e completa, você se torna juiz e réu ao mesmo tempo. Você decide o que é grave e o que não é. Você decide o que precisa confessar e o que pode guardar para si. Você reinterpreta seus motivos para torná-los mais aceitáveis. Você suaviza suas quedas para parecerem menos graves. E no final, você não muda, porque ninguém muda verdadeiramente sem humildade. E não há humildade em ser o próprio juiz, em decidir sozinho o que é perdoável e o que não é. Pense nisso por um momento. Quando você esconde um pecado na confissão, você está dizendo implicitamente que sabe mais que Deus sobre o que precisa ser perdoado. Você está dizendo que sua vergonha é mais importante que sua salvação. Você está escolhendo conscientemente proteger seu orgulho em vez de libertar sua alma das correntes espirituais. E o pior é que você acha que está enganando alguém, mas não está enganando a Deus, que conhece cada pensamento seu. Não está enganando os demônios que sabem exatamente qual pecado você escondeu e usam isso para manter domínio sobre você. Você está enganando apenas a si mesmo e pagando um preço espiritual terrível por isso, porque cada dia que passa com aquele pecado escondido, não confessado, é mais um dia em que o demônio tem domínio legal sobre aquela área da sua vida. Mais um dia em que as correntes se fortalecem. Mais um dia em que você permanece preso quando poderia estar livre. Francisca viu fiéis católicos que há anos, às vezes décadas, carregavam pecados mortais não confessados. E o peso espiritual daquilo era visível para ela no mundo espiritual, como correntes pesadas de ferro que eles arrastavam para todo lugar. Como demônios que os acompanhavam constantemente, sussurrando tentações, mantendo-os cativos em padrões de pecado repetitivos. E o mais trágico, bastaria uma confissão sincera, completa, para quebrar aquelas correntes instantaneamente. Bastaria a coragem de superar a vergonha e dizer a verdade completa no confessionário. Quarta revelação. O que acontece quando você se acusa com verdade? Na confissão verdadeira, você diz 3 palavras revolucionárias. Eu fiz, eu errei, eu pequei. Parecem palavras simples, mas são profundamente libertadoras. 0 autoajuda vaga. 0 desabafo emocional sem compromisso com a verdade. É verdade em voz alta, sem floreios, sem atenuantes, sem justificativas elaboradas. A única capaz de reorganizar a desordem interna que o pecado causou na sua vida. E acontece algo que nenhum discurso motivacional consegue propiciar. Acontece algo que nenhuma terapia secular pode alcançar. Você enxerga suas falhas com clareza absoluta, vergonha saudável e verdade libertadora. Não é subjetividade, não é você se escondendo em sentimentos vagos ou interpretações convenientes que aliviam sua consciência temporariamente. É você se expondo completamente diante de Deus e da igreja representada pelo padre no confessionário. E isso cura o que o orgulho não cura. O orgulho te mantém preso nas suas narrativas editadas. Não foi tão grave assim. Todo mundo faz coisas parecidas. Eu tinha meus motivos justificáveis. As circunstâncias me forçaram. A confissão quebra todas essas narrativas de uma vez, porque você tem que dizer em voz alta, para outra pessoa humana que representa Cristo e a Igreja: eu fiz isso, sem edição, sem filtro, sem versão suavizada. E no momento em que você diz aquelas palavras com sinceridade e contrição verdadeiras, algo muda profundamente. Não é mágico no sentido de ser irracional ou supersticioso. É sacramental no sentido de que Deus age através daquele momento. É a graça de Deus agindo através das palavras que você pronuncia com humildade, através da sua coragem em enfrentar quem você realmente é, não quem você gostaria de ser ou finge ser, através do seu reconhecimento de que você precisa de perdão,
que você não consegue se salvar sozinho, que você precisa da misericórdia de Cristo operando através da igreja. Francisca via isso acontecer nas suas visões do mundo espiritual durante confissões sinceras. Via almas se libertando no momento exato da acusação verdadeira dos pecados. Via correntes espirituais que haviam mantido aquelas pessoas presas por anos começarem a rachar, a enfraquecer, a se quebrar pedaço por pedaço. Via demônios que haviam mantido domínio sobre aquelas áreas da vida das pessoas recuarem dramaticamente, enfraquecerem, perderem o poder que tinham exercido por tanto tempo. Este é o poder sobrenatural da confissão sincera. Este é o poder de se acusar com verdade diante de Deus. Quinta revelação. A humilhação não é acidente, é pedagógica. A humilhação não é acidente. A confissão é humilhante, sim, profundamente humilhante. E isso é bom, felizmente. A humilhação quebra o orgulho que te mantém preso, derruba as narrativas internas sofisticadas que você construiu, desmonta o mecanismo de autoproteção psicológica que te impede de mudar verdadeiramente. Essa humilhação é pedagógica no sentido mais profundo. Ela abre espaço para a graça divina entrar. Ela cria vácuo espiritual, onde antes havia orgulho inflado, porque o orgulho te mantém preso na versão editada de você mesmo, na versão que você construiu cuidadosamente para proteger sua autoimagem, na versão que omite os detalhes vergonhosos, que suaviza os erros graves, que justifica os pecados sérios. A confissão te força a enxergar a versão real de quem você é. E só a versão real pode ser curada, só a verdade nua pode ser transformada pela graça. Você poderia perguntar neste ponto: mas por que preciso dizer para um padre? Não posso simplesmente pedir perdão a Deus diretamente no meu quarto, na minha oração particular? Por que passar pela humilhação de confessar para outro ser humano? Porque o pecado tem uma dimensão social que você precisa confrontar. Você pecou não apenas contra Deus, em abstrato, mas contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Seu pecado afeta não apenas você, mas toda a comunidade dos fiéis. Precisa ser confessado não apenas a Deus, mas também à igreja representada sacramentalmente pelo padre. E mais importante ainda, dizer em voz alta para outra pessoa quebra o poder específico da vergonha. A vergonha quer silêncio. A vergonha quer escuridão. A vergonha quer que você guarde aquilo para sempre trancado dentro de você. A confissão exige exatamente o oposto. Exige voz, exige luz, exige exposição. Quando você diz em voz alta para outro ser humano, eu fiz isto, a vergonha perde dramaticamente seu poder paralisante. Deixa de ser aquele segredo terrível que te persegue constantemente. Deixa de ser aquela coisa que você não consegue nem pensar direito porque dói demais. Vira algo concreto, nomeado, confessado, exposto à luz e, portanto, passível de perdão real. Francisca via que as pessoas mais presas espiritualmente, as que tinham mais correntes invisíveis, as que tinham demônios mais fortes sobre elas, eram exatamente aquelas que nunca haviam confessado seus pecados mais graves, que carregavam aqueles segredos há anos, às vezes décadas inteiras. E o peso daquilo era absolutamente visível no mundo espiritual para ela, como correntes pesadíssimas de ferro, como demônios enormes, literalmente sentados sobre aquelas pessoas, dominando-as. Sexta revelação: o erro fatal das confissões incompletas. Francisca viu algo nas suas visões que pouquíssimos católicos compreendem verdadeiramente. Algo absolutamente crucial para a sua salvação. Quando você esconde propositalmente um pecado mortal na confissão, toda a confissão inteira fica completamente inválida. Não apenas aquele pecado específico fica sem perdão. A confissão inteira é nula, como se não tivesse acontecido. E todas as comunhões que você recebe depois daquela confissão inválida são sacrílegas, cada uma delas. Ela viu no inferno
uma prisão especial, um lugar de tormento específico, reservado para cristãos católicos que comungaram conscientemente em estado de pecado mortal. Os demônios zombavam cruelmente dessas almas com uma crueldade particular. Lembrai-vos das vezes que recebestes vosso Deus com a alma manchada pelo pecado mortal. Lembrai-vos de quantas vezes profanastes o corpo sagrado de Cristo, recebendo-o indignamente. O tormento deles era horrivelmente específico e simbólico. Os demônios pegavam caldeirões enormes, cheios de metal derretido, ouro e prata fundidos em temperaturas infernais, e derramavam lentamente naquelas bocas condenadas. A mesma boca que havia profanado o Santíssimo Corpo de Cristo, recebendo-o em pecado mortal. E Francisca viu algo ainda mais terrível que isso. Cada comunhão sacrílega não apenas falha em ajudar a alma, ela ativamente aumenta a condenação, multiplica o tormento futuro. São Paulo já havia alertado os primeiros cristãos sobre isso. Quem come e bebe indignamente come e bebe a própria condenação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Francisca viu isso se cumprir de forma absolutamente literal no inferno. Não era metáfora, não era exagero retórico, era realidade espiritual terrível. Deus te deu um remédio perfeito, a confissão sacramental. Use-o corretamente, use-o completamente. Não tenha vergonha de confessar absolutamente tudo. O padre já ouviu coisas muito piores do que qualquer coisa que você possa dizer. Muito piores. E ele esquece sua confissão específica em poucos minutos depois que você sai do confessionário. Ele ouve dezenas, às vezes centenas de confissões. Não vai lembrar da sua especificamente. Mas mesmo que lembrasse perfeitamente, ele está ali representando sacramentalmente a Cristo, não representando a si mesmo como pessoa. O padre está ali especificamente para te absolver em nome de Cristo, não para te julgar como indivíduo. E aqui está algo crucial que você precisa entender. A vergonha intensa que você sente sobre um pecado específico é exatamente o sinal mais claro de que você precisa confessar aquilo. O que mais te envergonha é precisamente o que mais precisa ser trazido à luz da confissão. Sétima revelação. O que acontece no momento exato da absolvição. Pause aqui por um momento. Se essas verdades estão tocando seu coração de alguma forma, se você está começando a entender o poder real da confissão, deixe seu like agora. Não é sobre números de curtidas. É sobre fazer essas verdades espirituais alcançarem mais católicos que vivem completamente sem saber disso. É sobre o algoritmo entender que este conteúdo é importante e deve ser mostrado para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu preciso te pedir uma coisa: inscreva-se agora. Sabe por quê? Porque esse tipo de conteúdo, revelações autênticas de santos canonizados, verdades espirituais documentadas pela Igreja, está cada vez mais raro nas plataformas digitais. Grande parte dos canais católicos está focando em entretenimento leve, em conteúdo superficial que não transforma. Mas aqui você vai encontrar a fé católica na sua profundidade real, nas suas verdades mais poderosas. Inscreva-se para não perder essas revelações e ative o sininho das notificações. Agora, vamos à sétima revelação. Só quem já sentiu o peso real das próprias palavras na hora da confissão sabe exatamente o que é enxergar suas falhas com clareza absoluta, vergonha saudável e verdade libertadora. É uma experiência espiritual que nenhum discurso motivacional secular consegue propiciar. É única ao sacramento. No momento exato em que o padre pronuncia as palavras antigas da absolvição, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, acontece algo absolutamente sobrenatural no mundo espiritual. Francisca testemunhou isso repetidamente. Primeiro, seus pecados confessados são completamente apagados da sua alma, não minimizados, não relevados temporariamente, não esquecidos por Deus.
apagados completamente, como se nunca tivessem existido. Segundo, a mancha espiritual escura que o pecado deixou na sua alma é totalmente removida. Sua alma fica branca como neve fresca, pura novamente. Terceiro, o poder específico do demônio sobre aquela área não confessada da sua vida é instantaneamente quebrado. As correntes espirituais caem. Quarto, você recebe uma infusão nova de graça santificante, força espiritual real e sobrenatural para resistir às tentações que antes pareciam impossíveis de vencer. Quinto, o relacionamento pessoal com Deus é completamente restaurado. Você volta à amizade plena com Ele. Francisca via tudo isso acontecer no momento da absolvição. Via a alma antes e depois. A diferença era literalmente como dia e noite, como escuridão e luz. Antes da confissão sincera, ela via a alma escura, manchada por pecados como nódoas pretas, amarrada por correntes espirituais visíveis, com demônios específicos ao redor ou diretamente sobre a pessoa. Depois da confissão válida e sincera, ela via a mesma alma brilhante, limpa, completamente livre das correntes, com anjos santos ao redor protegendo. Via os demônios recuados a uma distância segura, enfraquecidos dramaticamente, completamente sem o poder que tinham exercido antes. Via a pessoa literalmente transformada no mundo espiritual invisível. Este é o poder sobrenatural do sacramento da confissão, operando através das palavras do Padre. Oitava, revelação, confissão frequente versus confissão rara. Francisca tinha um diretor espiritual extremamente rigoroso que a fazia confessar com frequência regular. E através de suas incontáveis visões do mundo espiritual, ela viu claramente a diferença dramática entre almas que se confessam frequentemente e almas que se confessam raramente. As diferenças eram gritantes e inegáveis. Almas que se confessam frequentemente, pelo menos mensalmente, idealmente a cada 2 semanas, brilhavam com uma intensidade muito maior no mundo espiritual. Os demônios tinham visivelmente menos poder sobre elas, menos capacidade de tentar e menos sucesso quando tentavam. Essas pessoas resistiam muito melhor às tentações diárias porque tinham mais graça santificante operando constantemente nelas. Cresciam muito mais rapidamente em virtudes reais como humildade, caridade, paciência, castidade, e possuíam uma paz profunda que transcendia as circunstâncias externas da vida. Por outro lado, almas que se confessavam raramente, apenas quando sentiam que haviam cometido algum pecado mortal óbvio, ficavam progressivamente mais escuras espiritualmente com o passar do tempo. Caíam facilmente e repetidamente nas mesmas tentações, porque não tinham graça suficiente para resistir. Não cresciam verdadeiramente em santidade, permaneciam estagnadas espiritualmente ano após ano, e viviam em angústia crônica, sem paz verdadeira. Os santos recomendam unanimemente confissão, pelo menos mensal, para quem busca crescimento espiritual sério. Idealmente quinzenal ou até semanal, para quem busca santidade heróica. Por que essa frequência? Porque a confissão não serve apenas para apagar pecados mortais cometidos. Essa é uma compreensão estreita demais do sacramento. A confissão também serve para fortalecer progressivamente contra tentações futuras através da graça aumentada, para receber regularmente conselho espiritual personalizado do Padre Confessor, para crescer continuamente em humildade através do ato repetido de acusar-se, para aumentar progressivamente a sensibilidade da consciência moral, para manter constante vigilância espiritual contra o pecado. Não espere acumular pecados mortais óbvios para se confessar. Confesse-se regularmente, estabelecendo uma frequência fixa, mesmo que tenha apenas pecados veniais para confessar. O crescimento espiritual real acontece através da prática regular dos sacramentos. Nona, revelação. Os 3 obstáculos que impedem a confissão.
Francisca identificou através de suas visões místicas e de sua própria experiência espiritual intensa 3 obstáculos principais que impedem os católicos de se confessarem adequadamente. Primeiro obstáculo, a vergonha paralisante. O padre vai me julgar severamente. Que horror absoluto dizer aquilo em voz alta para outra pessoa. Ele vai pensar que sou uma pessoa terrível e desprezível. Mas aqui está a verdade real. O padre já ouviu confissões de coisas muito piores do que qualquer coisa que você possa ter feito. Muito piores. Ele ouve regularmente confissões de pecados gravíssimos. E ele esquece sua confissão específica em poucos minutos depois que você sai, porque ouve dezenas de confissões e não fica ruminando sobre cada uma. Mas mesmo que ele lembrasse perfeitamente de tudo que você disse, o fato permanece que ele está ali representando sacramentalmente a Cristo, não julgando como pessoa privada. O padre está ali especificamente para te absolver em nome de Cristo, não para te condenar. E aqui está algo absolutamente crucial. A vergonha intensa que você sente sobre um pecado específico é precisamente o sinal mais claro de que você precisa urgentemente confessar exatamente aquilo. O que mais te envergonha é exatamente o que mais precisa ser trazido à luz libertadora. Segundo obstáculo, o orgulho disfarçado de autonomia espiritual. Eu não preciso de nenhum intermediário humano. Eu posso pedir perdão diretamente a Deus na minha oração privada. Meu pecado não é assim tão grave que precise de confissão formal. Mas a verdade objetiva é esta. Cristo instituiu pessoalmente o sacramento da confissão exatamente porque, em sua onisciência divina, ele sabia que você precisaria dele. Sua opinião pessoal sobre sua suposta capacidade de se perdoar sozinho, através de oração privada, não muda minimamente a realidade espiritual objetiva estabelecida por Cristo. Você precisa da igreja. Você precisa do sacramento da confissão. E reconhecer humildemente isso não é fraqueza pessoal, é humildade verdadeira e madura. Terceiro obstáculo, a falta de fé real no poder sobrenatural da confissão não vai mudar nada mesmo na prática. Já me confessei outras vezes antes e acabei caindo de novo nos mesmos pecados. Não adianta realmente. Mas a verdade é esta: se você caiu novamente depois de se confessar, não foi porque a confissão sacramental não funcionou. Foi porque você, especificamente, não evitou as ocasiões próximas de pecado depois, ou não lutou adequadamente com a graça recebida, ou não estava verdadeiramente arrependido na confissão anterior. A confissão sempre funciona perfeitamente quando feita com as disposições internas corretas. O problema nunca jamais é o sacramento instituído por Cristo. O problema é sempre nossa disposição imperfeita. Décima revelação: o pecado que anula completamente o poder da comunhão. Esta última revelação é extremamente dura, mas absolutamente necessária para sua salvação eterna. Francisca passou muitas horas contemplando em êxtase prolongado os horrores específicos do inferno. E uma das visões mais perturbadoras e aterrorizantes que ela teve foi precisamente sobre aqueles católicos que comungam conscientemente em estado de pecado mortal não confessado. No inferno inferior, no nível mais profundo de tormento, ela viu uma prisão especial, um compartimento específico de sofrimento. Ali estavam almas de cristãos católicos batizados que haviam comungado o corpo de Cristo em estado de pecado mortal. Francisca viu demônios zombarem com crueldade particular dessas almas condenadas. Lembrai-vos perfeitamente das vezes que recebestes vosso Deus e Criador com a alma manchada e poluída pelo pecado mortal. Lembrai-vos de quantas vezes profanastes sacrilegamente o Santíssimo Corpo de Cristo. Cada comunhão sacrílega dobrou e multiplicou vossos tormentos eternos aqui. O tormento deles era horrivelmente específico e simbólico. Os demônios pegavam caldeirões gigantescos cheios de metal derretido,
ouro e prata, fundidos em temperaturas infernais impossíveis, e derramavam lenta e deliberadamente naquelas bocas eternamente condenadas. A mesma boca que havia profanado sacrilegamente o Santíssimo Corpo de Cristo, recebendo-o indignamente. E Francisca viu algo ainda mais terrível e chocante. Cada comunhão sacrílega não apenas falha em ajudar espiritualmente a alma, ela ativamente aumenta a condenação futura. Multiplica o tormento eterno. São Paulo já havia alertado explicitamente os primeiros cristãos. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Francisca viu isso acontecer literalmente. Pecado mortal não confessado significa o seguinte: você pode ter cometido um único pecado mortal há semanas ou até meses atrás. Se você não confessou aquele pecado específico validamente, absolutamente cada comunhão que você recebeu, desde então até agora, é objetivamente sacrílega. Cada uma. Impureza sexual não confessada, ódio grave guardado contra alguém, calúnia deliberada, roubo significativo, mentira grave com consequências sérias, falta deliberada de perdão mantida por escolha, orgulho que conscientemente se recusa a pedir perdão necessário. Você sabe perfeitamente quando está em estado de pecado mortal. A consciência não mente fundamentalmente sobre isso. Nunca jamais comungue sem antes se confessar validamente se você sabe que cometeu pecado mortal. Francisca via durante a missa um demônio específico, literalmente sentado sobre a cabeça de cada pessoa presente que estava objetivamente em estado de pecado mortal. Quando essa pessoa se levantava e ia comungar sacrilegamente, ela via o demônio aumentar dramaticamente de tamanho, ficar visivelmente mais forte e mais poderoso. A comunhão sacrílega, em vez de enfraquecer o poder do demônio sobre aquela alma, na verdade, o fortalecia tremendamente. É a inversão espiritual mais terrível e trágica possível. Aplicação prática. Urgente o que fazer esta semana. Se você está em pecado mortal agora mesmo enquanto ouve isto, não comungue, nem amanhã na missa, nem depois de amanhã. Não comungue até se confessar validamente. Marque uma confissão esta mesma semana. Não espere o mês que vem. Não adie para quando sentir vontade. Esta semana, examine sua consciência com honestidade brutal. Escreva os pecados mortais num papel se necessário para não esquecer nenhum. Vá ao confessionário com contrição verdadeira. Não apenas medo egoísta do inferno, mas arrependimento real por ter ofendido a Deus. Confesse absolutamente tudo, sem esconder nada por vergonha. Se você não está em pecado mortal, mas faz muito tempo que não se confessa, marque igualmente uma confissão esta semana. Mesmo que tenha apenas pecados veniais para confessar. Estabeleça a partir de agora uma frequência regular fixa, mensal no mínimo, quinzenal idealmente. Não espere sentir que precisa. A confissão é remédio espiritual preventivo também. Se você já se confessa regularmente todo mês, continue fiel a isso. Você está no caminho certo da santidade, mas aprofunde cada vez mais sua contrição. Não deixe a confissão virar rotina mecânica, sem emoção verdadeira. E ajude outros católicos a descobrirem este tesouro sacramental. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir estas verdades. Conclusão final. A confissão sacramental é o maior presente que Cristo ressuscitado deu à sua igreja depois da Santíssima Eucaristia. É o lugar sagrado onde a misericórdia infinita de Deus se torna tangível e experimentável, onde suas correntes espirituais são quebradas sobrenaturalmente, onde você experimenta o absolutamente impossível humanamente. O perdão completo e total dos seus piores erros.
Francisca viu o céu em toda a sua glória, viu o purgatório em todos os seus níveis, viu o inferno em todos os seus horrores. E em absolutamente todas essas visões místicas, uma verdade se repetia constantemente. A diferença eterna entre salvação e perdição, entre santidade heróica e mediocridade espiritual, entre liberdade real e escravidão demoníaca, estava frequentemente ligada a uma decisão humanamente simples, mas espiritualmente crucial. Confessar sinceramente ou não confessar. Você tem diante de você, neste momento, esta mesma decisão. Aquele pecado específico que você carrega há tanto tempo, aquela vergonha particular que te paralisa, aquela culpa que te persegue constantemente. Deus está oferecendo neste momento o perdão completo, instantâneo, total, irrevogável. Tudo o que Ele pede é que você venha humildemente, que você se ajoelhe no confessionário, que você diga a verdade completa. Não espere sentir-se perfeitamente pronto. Você nunca estará completamente pronto emocionalmente. Não espere sentir vontade forte. A vontade verdadeira vem tipicamente depois da obediência, não antes. Não espere até não ter absolutamente mais nenhuma vergonha. A vergonha diminui drasticamente depois da confissão, não antes dela. Venha exatamente como você está agora. A porta da misericórdia divina está aberta completamente, mas ela não ficará aberta eternamente. Francisca viu isto com clareza absoluta. A porta da misericórdia está aberta até literalmente o último segundo de vida. Mas no segundo seguinte após a morte, fecha-se irrevogavelmente para sempre. Você está vivo agora. Você tem oportunidade real agora. Use-a sabiamente. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, faça 3 coisas práticas. Primeiro, compartilhe amplamente. Alguém específico na sua vida precisa urgentemente ouvir estas verdades. Segundo, marque concretamente uma confissão para esta mesma semana. Não deixe para o mês que vem. Terceiro, deixe nos comentários. Vou me confessar esta semana. E quando você realmente se confessar, volte aqui e escreva nos comentários. Consegui me confessar. Vou ler pessoalmente cada comentário e agradecer a Deus por sua coragem. A confissão sacramental transforma vidas eternamente. Agora você sabe exatamente por quê. Que Deus te abençoe abundantemente. E até o próximo vídeo. Revelação bônus: como preparar uma confissão excelente. Antes de ir ao confessionário, você precisa se preparar adequadamente. Não é algo para fazer de qualquer jeito, correndo, sem reflexão. Reserve pelo menos 10 a 15 minutos em silêncio total, longe de todas as distrações do celular e do mundo. Peça sinceramente ao Espírito Santo que ilumine sua memória, que traga à sua consciência todos os pecados que você cometeu desde sua última confissão válida. Examine sua consciência com sinceridade brutal e honestidade total. Seja extremamente específico mentalmente sobre o que você fez. Não basta pensar vagamente, pequei contra a castidade. Você precisa lembrar concretamente do que fez. Quantas vezes aproximadamente, em que circunstâncias. Tenha contrição verdadeiramente sobrenatural, não apenas medo egoísta do inferno e de suas consequências para você, mas arrependimento genuíno e profundo por ter ofendido a Deus que te ama infinitamente, por ter rejeitado seu amor, por ter escolhido o pecado em vez dele. Tenha propósito de emenda absolutamente firme, a intenção real, concreta e determinada de não repetir aquele pecado específico, de evitar as ocasiões próximas que te levam a ele, de lutar com todas as forças contra aquela tentação quando ela vier novamente. Durante a confissão propriamente dita, siga estes passos cruciais. Diga absolutamente todos os pecados mortais que você consegue lembrar.
com número aproximado de vezes e com circunstâncias relevantes que mudam a espécie ou gravidade do pecado. Seja completamente direto e objetivo. Não conte histórias longas e detalhadas. Não fique justificando por que você fez o que fez. Não dê desculpas elaboradas. Apenas confesse clara e diretamente. Ouça atentamente o conselho do padre confessor. Deus pode estar falando diretamente através dele para você naquele momento. Não ignore, não descarte, preste atenção. Aceite humildemente qualquer penitência que ele der, mesmo que pareça pequena demais para seus pecados graves. A penitência sacramental não precisa ser proporcionalmente equivalente à gravidade dos pecados. É simbólica. Faça o ato de contrição com sinceridade total. Não apenas recite mecanicamente palavras decoradas. Sinta verdadeiramente o que você está dizendo. Depois da confissão válida, cumpra a penitência absolutamente imediatamente. Não saia da igreja antes de fazê-la. Não deixe para mais tarde em casa. Imediatamente. Agradeça profundamente a Deus. Você acabou de receber literalmente um milagre sobrenatural. Seus pecados foram completamente apagados. Sua alma foi purificada. Você foi liberto de correntes demoníacas. Evite rigorosamente as ocasiões próximas de pecado. Não volte para o mesmo lugar, para a mesma situação, para as mesmas pessoas que te fazem cair repetidamente naquele pecado. Viva concretamente a vida nova. Você está livre espiritualmente. Haja como alguém verdadeiramente livre, não como prisioneiro ainda. Confissão frequente, a chave do crescimento. Muitos católicos pensam que devem se confessar apenas quando cometem algum pecado mortal, óbvio e grave. Mas essa compreensão é estreita demais e impede o crescimento espiritual real. Os santos que alcançaram santidade heróica, sem exceção, se confessavam com frequência muito alta, muitos semanalmente, a maioria, no mínimo, quinzenalmente, mesmo quando não tinham pecados mortais para confessar. Por quê? Porque a confissão não serve apenas para apagar pecados mortais já cometidos. Essa é uma visão muito limitada do sacramento. A confissão regular serve para muitos propósitos espirituais importantes. Primeiro, fortalece progressivamente contra tentações futuras através do aumento constante da graça santificante. Cada confissão válida, mesmo de pecados apenas veniais, aumenta a graça em você, te torna mais forte espiritualmente, mais capaz de resistir quando a tentação vier. Segundo, permite receber regularmente conselho espiritual personalizado e específico do padre confessor que vai conhecendo sua situação particular. Terceiro, faz você crescer continuamente e progressivamente em humildade verdadeira através do ato repetido de se acusar, de reconhecer suas falhas, de admitir que precisa de perdão. Quarto, aumenta progressivamente a sensibilidade da sua consciência moral. Você vai ficando cada vez mais atento a pecados veniais que antes nem notava. Quinto, mantém constante vigilância espiritual contra o pecado e suas tentações. Não espere absolutamente acumular pecados mortais óbvios para decidir se confessar. Confesse-se com frequência fixa, estabelecida previamente, mesmo quando tiver apenas pecados veniais para confessar. O crescimento espiritual verdadeiro e substancial acontece através da prática regular e disciplinada dos sacramentos. Não através de práticas esporádicas, quando sentimos vontade ou quando a situação se torna grave demais para ignorar. O que impede os católicos de se confessarem? A vergonha é o primeiro grande obstáculo. As pessoas pensam, o padre vai me julgar muito severamente. Vai pensar que sou pessoa horrível, mas preciso te dizer algo crucial. O padre já ouviu confissões de absolutamente tudo. Já ouviu pecados gravíssimos, horríveis, chocantes. Não existe pecado que você possa confessar que vai chocar ou surpreender um padre experiente. Ele já ouviu tudo.
E além disso, ele esquece rapidamente os detalhes específicos da sua confissão. Por quê? Porque ele ouve regularmente dezenas de confissões. Não fica ruminando sobre cada uma especificamente. E mesmo se lembrasse perfeitamente, o fato é que ele está ali exercendo uma função sacramental representando Cristo, não julgando como pessoa privada com opiniões pessoais. Ele está ali especificamente e exclusivamente para te absolver em nome de Cristo, não para te condenar ou te fazer sentir pior. O orgulho é o segundo grande obstáculo. Muitas pessoas pensam que são espiritualmente autossuficientes, que podem se virar sozinhas com Deus, que não precisam da mediação da igreja, que podem simplesmente pedir perdão diretamente na oração privada do quarto. Mas isso é orgulho disfarçado de autonomia espiritual. Cristo instituiu pessoalmente o sacramento da confissão. Ele soprou sobre os apóstolos e disse explicitamente: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes serão retidos. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Sua opinião pessoal sobre o assunto não muda a realidade objetiva estabelecida por Cristo. A falta de fé é o terceiro obstáculo. Pessoas que se confessaram antes caíram novamente nos mesmos pecados e agora pensam que não adianta se confessar. Mas se você caiu novamente, não foi porque a confissão não funcionou. Foi porque você não evitou as ocasiões de pecado, ou não lutou adequadamente, ou não estava verdadeiramente arrependido na confissão anterior. O sacramento sempre funciona quando as disposições estão corretas. A importância de nomear especificamente. Quando Francisca via confissões válidas acontecendo, ela notava algo específico. A libertação espiritual era proporcional à especificidade da confissão. Quanto mais específica e detalhada a acusação dos pecados, mais completa a libertação. Quando alguém confessava vagamente, pequei contra a castidade algumas vezes, a libertação era parcial, incompleta. Mas quando alguém confessava especificamente, cometi este ato específico tantas vezes com estas circunstâncias, a libertação era total e avassaladora. Por que isso acontece? Porque o pecado escondido na vagueza mantém poder. O pecado exposto especificamente perde todo o poder. É como a diferença entre dizer tenho algo de errado com minha saúde e dizer tenho esta doença específica com estes sintomas específicos. Só o diagnóstico específico permite tratamento eficaz. O mesmo acontece espiritualmente. Só a confissão específica permite cura completa. Então, quando você for se confessar, seja específico. Não diga apenas pequei contra a castidade. Diga exatamente o que fez. Não diga apenas fui orgulhoso. Diga em que situação específica, de que forma exata. Não diga apenas menti. Diga para quem, sobre o que, com que consequências. A especificidade liberta. A vagueza mantém preso. O momento certo é agora. Você pode estar pensando, vou me confessar em breve. Talvez mês que vem. Talvez quando tiver coragem suficiente. Talvez quando sentir que estou realmente pronto. Mas aqui está a verdade dura. Você nunca vai sentir que está completamente pronto. Nunca vai haver momento perfeitamente conveniente. Nunca vai parar de sentir vergonha antes de confessar. A coragem vem na obediência, não antes dela. A prontidão vem confessando, não esperando. A vergonha diminui depois, não antes. Então o momento certo não é mês que vem. Não é quando você sentir vontade. Não é quando as circunstâncias forem perfeitas. O momento certo é agora, esta semana, antes de domingo, antes que você comungue novamente. Marque hoje mesmo. Procure os horários de confissão da sua paróquia. Vá, não adie mais. Cada dia que você adia é mais um dia preso. Mais um dia com o demônio tendo domínio. Mais um dia longe da paz que vem do perdão.
Francisca viu almas que adiaram confissões necessárias, adiaram semanas, meses, anos, e quando finalmente se confessaram, choravam amargamente perguntando: por que esperei tanto tempo? Por que carreguei este peso desnecessariamente? Por que sofri quando a libertação estava disponível o tempo todo? Não seja você essa pessoa que lamenta ter esperado tanto. Vá agora, vá logo, entendendo contrição verdadeira. Muitas pessoas confundem contrição com sentimento emocional forte. Pensam que precisam sentir remorso intenso, chorar, se sentir péssimas sobre si mesmas. Mas contrição verdadeira não é primariamente um sentimento emocional. É uma decisão da vontade, é escolher se arrepender verdadeiramente de ter ofendido a Deus, é decidir firmemente não pecar novamente. Existem dois tipos de contrição válidos: a contrição perfeita, que surge do amor a Deus. Você se arrepende porque ofendeu a Deus, que te ama infinitamente, porque escolheu o pecado em vez dele, porque rejeitou seu amor. E a contrição imperfeita, que surge do medo das consequências. Você se arrepende porque tem medo do inferno, do purgatório, da punição. Ambas são válidas para a confissão sacramental. Ambas funcionam. O ideal é buscar contrição perfeita. Mas se você só consegue contrição imperfeita, não se desespere. Confesse-se a si mesmo. É válido. Deus aceita. E com o tempo, com a prática, você vai desenvolvendo contrição cada vez mais perfeita, cada vez mais motivada pelo amor em vez do medo. Confissão e transformação de vida. A confissão não é mágica no sentido de resolver instantaneamente todos os seus problemas. Você não vai confessar vícios de anos e nunca mais ser tentado. Não funciona assim. A confissão apaga o pecado, restaura a graça, quebra correntes demoníacas. Mas a transformação completa da vida é processo gradual que requer sua cooperação ativa. Depois de se confessar, você precisa ativamente evitar ocasiões de pecado. Se você é viciado em pornografia, precisa colocar bloqueios reais no celular e computador. Se você peca com determinada pessoa, precisa cortar contato. Se você peca em determinado lugar ou situação, precisa evitar aquilo rigorosamente. A graça da confissão te dá força sobrenatural para vencer. Mas você precisa usar essa força, não desperdiçá-la voltando voluntariamente para as mesmas armadilhas. Construa estruturas de santidade na sua vida. Oração diária não negociável. Leitura espiritual regular. Frequência aos sacramentos. Amizades santas que te edificam. Evite rigorosamente estruturas de pecado, lugares, pessoas, situações, mídias que te fazem cair. Com o tempo, com perseverança, com uso fiel da graça recebida na confissão, você vai experimentar transformação profunda e duradoura. Não confundir fraqueza com falta de arrependimento. Muitas pessoas temem que sua confissão seja inválida, porque sabem que provavelmente vão cair novamente no mesmo pecado. Pensam: como posso ter propósito de emenda real, se sei que sou fraco e vou cair de novo? Mas propósito de emenda não significa certeza absoluta de que você nunca mais vai pecar. Significa intenção sincera de não pecar novamente. Significa determinação real de lutar contra aquele pecado, mesmo que você seja humanamente fraco, mesmo que você caia novamente depois. Se sua intenção no momento da confissão era sincera, a confissão foi válida. A fraqueza humana não invalida o sacramento. O que invalidaria seria ir se confessar já planejando pecar novamente, já decidido a voltar deliberadamente ao pecado. Isso seria má fé. Mas ir confessando sinceramente, querendo genuinamente mudar, mesmo sabendo que é fraco, isso é válido e aceito por Deus. Conclusão e chamado final urgente.
A confissão sacramental é presente divino de valor incalculável. É encontro pessoal com a misericórdia infinita de Deus. É libertação sobrenatural de correntes demoníacas invisíveis. É restauração completa do relacionamento com Deus. É recomeço total da vida espiritual. É paz que o mundo não pode dar. Não desperdice este presente. Não deixe vergonha, orgulho ou falta de fé te impedirem de experimentar esta graça transformadora. Francisca viu o céu, o purgatório e o inferno. E em todas essas visões uma verdade se repetia. A diferença entre salvação eterna e condenação eterna, entre santidade e mediocridade, entre liberdade e escravidão, frequentemente estava ligada a uma decisão simples: confessar-se sinceramente ou não confessar-se. Você tem esta decisão diante de você agora, aquele pecado que você carrega, aquela vergonha que te paralisa, aquela culpa que te persegue. Deus está oferecendo perdão completo, instantâneo, total e gratuito. Tudo o que Ele pede é que você venha humildemente, se ajoelhe e diga a verdade completa. Não espere estar perfeitamente pronto. Você nunca estará. Não espere sentir vontade forte. Ela vem depois da obediência. Não espere até não ter vergonha. Ela diminui depois da confissão. Venha como você está. A porta da misericórdia está aberta agora, mas não ficará aberta eternamente. Francisca viu isso claramente. A porta está aberta até o último segundo de vida, mas no segundo seguinte, fecha-se para sempre, irrevogavelmente. Você está vivo agora. Tem oportunidade agora. Use-a sabiamente. Se tem uma história bonita ou motivadora com o sacramento da confissão, conte nos comentários para Edifica os Irmãos. Compartilhe este vídeo, marque confissão para esta semana. E quando conseguir, volte e escreva: consegui me confessar. A confissão transforma vidas. Agora você sabe exatamente por quê. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.